Ele é atleta de luta de braço, 8 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão sul-americano na categoria acima de 110 quilos, comerciante na área de suplementos alimentares e estudante de nutrição. Hoje eu converso com Paulo Roberto Massude. Paulo, você era jogador de basquete, como que surgiu esse interesse? Como que aconteceu essa transição para a luta de braço? A transição, eu já tinha parado praticamente de jogar basquete. E eu estava treinando já musculação há algum tempo e na academia teve um campeonato de luta de braço. Dali eu já assisti esse campeonato, me interessei, conversei com os organizadores que eram já campeões brasileiros e vários títulos internacionais também e dei início à carreira de bracista. Foi assim que começou tudo, há 13 anos atrás. E quais os campeonatos que você já participou, os principais? A principal de renome, Campeonato Brasileiro, Paulista, que é o que tem grande nome aqui no Brasil, Sul-Americano, e a Liga Profissional, que é chamada de ZT Arm Wrestling League, que é uma liga profissional. Então são duas entidades que organizam campeonatos aqui no Brasil. Uma é profissionalmente, porque é remunerado, e a outra... você tem títulos, a base de títulos, né? Brasileiro ou sul-americano. Existe um limite de idade para ser bracista? Tem a divisão tanto de categoria como por idade. A idade sênior vai de 21 anos até 40. Após isso, após os 40 anos, ele pode disputar numa categoria Master. Aí vem Master 2, Master 3, que vai elevando a idade aí do atleta. Como é que é o treinamento e alimentação para se tornar um atleta de luta de braço? Bom, a alimentação ela vai de acordo com a fase de treinamento. O treinamento você começa, como é um esporte direcionado para força, você tem treinamentos, periodizações, né? Macrociclos ou microciclos de treino. Então você tem treinamentos que começam com resistência, aí passa para potência, força pura, e isso vai adequando a alimentação de acordo com a fase do próprio treinamento. Tem fase de força que você está comendo um pouco mais, né, acima do normal por gasto calórico. Dentro disso você teria que controlar se tiver um limite ali de peso para a categoria, né? E o atleta de luta de braço, ele tem que fazer muito aeróbico ou mais para força muscular, musculação? Força. Lógico que existe treinamentos cardiovasculares, mas em menor quantidade. Basicamente seria uma apneia que o atleta se submete ali, né? Um exercício de força. Respirações não acontecem muito, né? Não sei, dependendo da extensão do combate, né? Mas basicamente é isso. E sobre a suplementação, que é a sua área também, vocês tomam, é muito regrado? O suplemento ele vai entrar para complementar o que você não está conseguindo atingir ali, tanto quanto calorias ou proteínas, né? Para aumento de força, como uma creatina. Mas a base da suplementação é básica, né? Com proteína, carboidrato e gordura, né? Mas é balanceado dentro da alimentação de acordo com a necessidade. E entre os atletas profissionais, os atletas de elite, tem muita gente que ainda toma bomba? Coisas ilegais para ficar forte? Quanto ao anabolizante, isso existe em qualquer tipo de esporte, tanto no nível mundial, Olimpíadas, tudo isso existe. Aqui no Brasil existe o controle antidoping, que é organizado pelo governo, né? Existe o site onde você consegue ver ali o cronograma de tudo que está acontecendo, né? Mas existe o controle, principalmente em campeonatos nacionais, né? Brasileiro e tudo mais. O uso aí fica aleatório, né? É livre-arbítrio. Se a pessoa quiser ir arriscar, for pego, vai existir uma penalidade. Normalmente, se eu não me engano, para a primeira vez que for pego, ele se encaixa em 4 anos, mais ou menos, a segunda vez por 10 anos, e daí ele é banido. Depois disso, a terceira vez, daí ele é banido do esporte. Ele não pode competir em nenhum tipo de entidade, né? Fora as penalidades profissionais, também tem as penalidades físicas, porque é muito perigoso, né? Lógico, isso aí vai ter todo um agravante dentro do uso, né? Normal, isso acontece, né? Saiu fora do normal, né? Do limite. No Brasil, o futebol ainda é o esporte mais popular. É um desafio praticar outros esportes?
aqui nesse país? O patrocínio seria a parte mais difícil. A parte mais difícil. de qualquer outro esporte que não seja futebol. Mas existe bastante... Ainda está sendo integrado, né? Outros esportes estão conseguindo patrocínios, mas ainda está muito devagar. Talvez, se o meu neto for um esportista de um esporte individual que não seja futebol ou qualquer outro, ele consiga daqui uns 50, 60 anos, né? Daí talvez vai ter alguma coisa boa para ele. Então, além do patrocínio, quais os outros desafios que um esportista, seja de braço de ferro, que é popularmente conhecido, seja de qualquer outro esporte, quais os maiores desafios? Conseguir conciliar rotina de vida com rotina de treino. A pessoa tem que trabalhar, ele não consegue se dedicar 100% ao esporte, né? Porque ele tem 1 hora de treinamento, 2 horas de treinamento e tem o resto do dia para resolver a sua vida. Então fica um pouco mais difícil, questão de descanso, a própria alimentação, às vezes, dependendo do trabalho, ele não tem o suporte ali alimentar, não consegue se alimentar durante o dia, né, o satisfatório. Então esse seria a parte mais difícil, é conseguir conciliar a rotina de vida com a rotina do esporte, né? Às vezes não combina uma coisa com a outra por conta da rotina de vida. Ele vai ter que viver, ele vai ter que trabalhar e não dá para ele querer fazer só a parte esportiva, pensar só no esporte, que é o ideal a ser feito, né? Ele não pode pensar em outras coisas senão no adversário ou até mesmo eu preciso fazer aquela refeição. Tudo isso é primordial e às vezes não Você cabe. falou em adversário. Qual o adversário mais difícil que você já encarou? O que estava com muita vontade de ganhar de mim. Esse foi o mais difícil. Não sei por nome, mas o que tinha mais vontade de ganhar de mim, esse é o adversário mais difícil. Né? Todos são, mas o que estava com mais vontade de ganhar, esse se tornou mais difícil. E você já encarou o adversário dos sonhos? Que eu quero lutar com esse cara e eu quero ganhar? O ganhar, não sei se é o momento, né? Porque são fases da vida, mas eu vou ter um desafio agora no final do ano com um atleta americano que se chama Michael Todd, que também é uma lenda da luta de braço, e isso vai acontecer no final do ano. Eu fui convidado pelo organizador do evento, se chama Gabriela Vasconcelos Open, que é uma atleta fenomenal também de luta de braço. E o marido dela me convidou pessoalmente por questões de ranking nacional. O desafio é do braço direito, tá? Ele também vai ter um outro desafio com um outro atleta, Wagner Bortolato, também no braço esquerdo. E Você super luta atleta. com os dois braços ou só com o lado direito? Normalmente as competições são com os dois braços, né? Um dia acontece no Campeonato Brasileiro ou Paulista, um dia acontece ao campeonato do lado com o braço direito, no outro o braço esquerdo. Eu não luto mais em alto nível com o braço esquerdo por questão de lesões. Tive muitas lesões graves, rompimento de tendão, então ele está um pouco aposentado. Me deu muitas alegrias né, em campeonatos, mas hoje em dia é só o braço direito. E quais os próximos campeonatos que você vai participar? Agora em vista, como eu tive uma lesão há pouco tempo aí no braço direito, eu estou numa fase de recuperação. Mas o principal agora é realmente esse desafio no final do ano, em dezembro, dia 8. Vai ser onde? Vai ser em Campinas. O que você diria para quem tem vontade, interesse de praticar luta de braço? Primeiro, procurar alguém que saiba do que está falando, né? Uma pessoa experiente. Dedicação acima de tudo. É difícil, é um esporte individual, então depende estritamente de você. Se você não levantar da cama, não vai dar certo. E paciência, porque demora. E você não pensa em montar uma escolinha, dar aulas para quem tem interesse em se iniciar na luta de braço? Esse é um pensamento futuro, já pensei muito nisso. Lógico que preciso de estruturas, equipamentos e tudo mais. Com técnicas avançadas e tudo, dá para fazer isso. Dá para montar uma escola, logicamente, que para atletas que querem se tornar um campeão aí, né, de luta de braço. Paulo, obrigada pelo papo, sucesso.
Ele é meu irmão, viu, gente? Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar, né? Porque é um esporte pouco divulgado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo. Um beijo e até lá!